Fala, meus guerreiros e guerreiras, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um tempo de porção diária aqui no meu e no seu canal Porção do Reino. Bom, gente, impossibilidades ou coisa impossível de ser realizada. Você já pensou nisso? Você já pensou em alguma tarefa que você olha e fala assim, isso aqui é impossível para mim, não tem jeito, não vou conseguir. Isso daqui para mim é o cúmulo do absurdo pela minha realidade, pelo que eu sou, pelo que eu consigo fazer, pelo que eu consigo desenvolver. Geralmente acontece isso na nossa vida quando a gente é colocado em alguma missão que na primeira imagem que a gente já vê é a nossa realidade e a gente vê que é impossível fazer. Por que eu estou falando isso? Hoje eu estou com um texto aqui de Juízes capítulo 6 e o versículo 14. Juízes, na verdade, o capítulo 6, ele narra uma história de um moço chamado Gideão. Gideão, ele foi vocacionado por Deus para libertar o povo de Israel. Olha só. O povo estava passando por uma fase difícil. Gideão, com medo de ser preso, com medo de sofrer as consequências da perseguição. O texto fala que Gideão foi malhar trigo no lagar. Ele foi preparar o trigo, ele foi preparar a comida para sua família no ambiente que era para se preparar vinhos. Ele estava escondido. Só que naquele cenário, Deus olha para Gideão e vocaciona ele para uma missão. Chama ele para uma missão. Gideão olha para ele. Você tá maluco? Vou falar aqui minhas palavras. Como isso vai acontecer? Eu não tenho nem coragem de enfrentar os meus opressores para levar comida para minha família. Tô aqui preparando comida escondido, com medo de morrer e deixar a minha família a ver navios. Como eu vou defender o meu povo, a minha nação? Sabe o que acontece? A propósito de um exemplo aqui que nós temos de Gideão, em muitos casos nas nossas vidas, a gente usa o complexo de inferioridade para nos defender. A gente já sabe das nossas deficiências e também a gente é bom em dar desculpas. A gente é bom em dar desculpas. A gente é bom em não acreditar em Deus que nos chamou para fazer algo impossível. Porque tudo que Deus faz, ou tudo que Deus manda nós fazermos, parece que Deus ele já sabe que a gente não tem capacidade de fazer e mesmo assim ele coloca a gente para fazer. Na mente de Gideão, a vitória sobre os midianitas era uma impossibilidade tão grande que ele não se via capaz de fazer aquilo acontecer. Porque ele era fraco, ele se entendia fraco, incapaz, sem estratégia de guerra, sem estratégia de liderança, sem estratégia de convicção às pessoas,
sem estratégia de influência. Era uma pessoa, falar aqui no nosso ditado, sem eira e sem beira. Mas é engraçado que Deus não olha por esses lados, Deus não vê por esses olhos, Deus não vê da forma que vemos, e Deus não age da forma que queremos. Deus, ele tem a sua independência. Ele é Deus. Ele faz o que ele achar que tem que ser fazer. Ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. Ele faz o que ele acha que precisa fazer. Ele é Deus. Ele não precisa de ninguém para poder fazer e escolher ninguém para nada. E falando aqui algo que eu ouvi ontem, eu estava ouvindo uma reflexão ontem. Deus, ele não avalia currículos para fazer a coisa acontecer. Isso é forte. Deus, ele não avalia a sua história do seu passado para fazer acontecer no seu futuro algo que ele quer que aconteça. Deus, ele é forte. E ele faz coisas impossíveis. Falando disso, vem um monte de passagens aqui na minha cabeça. Pensa bem. Os discípulos chegam a Jesus e Jesus fala para os discípulos: olha, se preparem porque vocês podem fazer obras maiores do que as minhas. Aí os discípulos olham para eles e falam: meu Deus do céu, como que vai acontecer isso? Se ele é a melhor interpretação de obediência a Deus, tá fazendo tudo isso daqui, a gente vai fazer coisas maiores? Porque é natural nós olharmos para nossas incapacidades e esquecemos do Deus que é, gente, inexplicável ação de Deus. Quando Deus, pensa comigo, quando Deus dá um mandamento aos seus discípulos, e era um grupo pequeno, um grupo de 12, ele fala para os seus discípulos: vão e façam discípulos. Eu começo a pensar aqui, falei: Jesus, como que Deus, ele é tremendo. Como que Deus usa pessoas improváveis para o nome dele ser glorificado. Como que Deus faz as coisas inexplicáveis, impossíveis, porque o nosso Deus é Deus das coisas impossíveis. A questão toda é, falando de Deus para nós, como nós estamos tratando os mandamentos, as ordens de Deus, o que Deus tem colocado para fazermos. A gente às vezes tem o comportamento de modificar ou querer modificar a regra de Deus. E quando a gente usa essa ideia de modificar a regra em que Deus nos colocou para fazer, o primeiro princípio que começa a agir na nossa vida é um princípio da desobediência. Porque assim, Juízes capítulo 6, versículo 14, Deus dizendo assim: o Senhor voltou para ele e disse: com a sua força, com a força que você tem, vá e liberta Israel das mãos dos midianitas. E aí, Deus fala para Gideão assim: não sou eu quem está te enviando? Então vai, cara. Se é eu que está te enviando, vai e faça. Porque é tão certo que você vai se sair vitorioso nisso. E aí a questão, quando a gente começa a tratar as coisas de Deus do nosso jeito, da nossa maneira, e quando eu falei que o princípio que começa a ser externado nas nossas vidas é o princípio da desobediência, porque a gente deixa de acreditar em Deus, deixa de acreditar no Deus do impossível e começa a acreditar nas nossas impossibilidades.
não é a minha impossibilidade. Eu sou aqui um ignorante. Eu sou aqui um cara falho, errado, cheio de coisas. Mas e se Deus quiser me usar? E se Deus quiser fazer coisas grandes através da minha vida? É Ele, não sou eu. Eu só tenho que obedecer a sua vontade. Uma vez, lembrei agora, eu vou contar para vocês. Eu fui pregar numa igreja e eu nunca tinha visto, tá? Em toda a minha vida, Deus me usar dessa forma. Eu fui pregar numa igreja pequenininha, isso faz alguns anos já. E aí eu cheguei nessa igreja para pregar, o sermão pronto, tudo pronto. Uma irmã me chama de canto e fala assim: olha, eu tive um sonho com você, e não foi um sonho, foi uma visão. No final da sua mensagem, chama as pessoas para orar, porque Deus quer fazer curas milagrosas aqui. Eu olhei assim. Ao mesmo tempo que quis manifestar a dúvida e a impossibilidade de fazer algo através da minha vida, eu olhei assim e falei: tá bom, se Deus mandou, Ele vai se responsabilizar. Eu vou fazer. E o negócio é com Ele, não é comigo. Preguei, lembro desse dia, gostoso, foi uma tarde, foi benção. No final do culto, eu chamei as pessoas, falei assim: olha gente, Deus mandou fazer uma coisa aqui agora, não é responsabilidade minha, é responsabilidade dele. E se ele mandou, eu vou fazer. Chamei as pessoas para frente, quem queria ir, falei: ó, quem tá querendo uma cura, quem tá querendo algo da parte de Deus aqui, vem para frente que nós vamos orar e Deus vai fazer algo acontecer. No final daquele culto, pelo menos 3 pessoas vieram me procurar. Uma estava com nódulo no pescoço e Deus tirou. Outra estava com problema no coração e Deus resolveu. E agora o outro não lembra o que aconteceu. Porque não era eu, era Deus. Eu só precisava obedecer à vontade de Deus. Como você tem obedecido à vontade de Deus? Às vezes Deus te dá talentos, te dá meios, te dá coisas para você fazer e para nós fazermos para glorificar o nome dele, e a gente fica retendo, porque quando a gente olha para o espelho, a gente vê as nossas impossibilidades, tá? Igual o Gideão aqui. Aí Deus precisa falar para Gideão: não sou eu que estou te mandando? Então vai, cara, faz. Se é eu que estou te mandando, eu estou me responsabilizando por que vai acontecer. O livramento desse povo vai acontecer, mas você precisa entender que é você que precisa ir. Não é o João, não é a Maria, não é o Joaquim, é você, é nós. Quando Deus nos entrega uma missão, Ele está esperando que nós sejamos obedientes a cumprir a missão. Quando Deus nos entrega uma missão, Ele está esperando que nós simplesmente sejamos obedientes e obedecemos e cumprimos a missão. Pode ser impossível para você, mas para Ele não é. E o que Ele vai fazer, meu irmão, é com Ele, não é comigo nem com você. É departamento de Deus. O que Ele vai fazer não é comigo nem com você. É departamento de Deus. O nosso negócio aqui é obedecer à vontade de Deus. Pode acontecer da gente ouvir algo da parte de Deus e a gente se olhar: nossa, isso aqui é absurdo. Cara, mas não é responsabilidade minha, é responsabilidade dele. Se eu estou em comunhão, se eu estou vivendo, se eu estou... Um exemplo. Eu coloquei no meu coração de fazer todo dia aqui uma porção diária. Deus colocou no meu coração a vontade, me deu oportunidade, estratégia do celular. O que Deus vai fazer através disso não é comigo, é com Ele. É com Ele. Eu só estou aqui obedecendo a vontade dEle, fazendo o que é preciso fazer. E ouvi uma voz, eu ouvi Deus falando comigo: o que você tem nas suas mãos? O que você tem para que meu nome seja glorificado? Usa! Tenho o celular, tenho minha Bíblia, tenho minhas devocional.
Tem a minha pequenez aqui de raciocínio, mas é Ele quem faz as coisas acontecer. A gente precisa entender que Deus vai levar-nos a realizar coisas que a gente fica espantado com nós mesmos. Foi eu? Foi através de mim? É através de você. É através de mim. Quem que Deus vai usar? Quem Deus vai querer? Como que as pessoas vão ver Deus? Como que as pessoas vão saber quem é Deus? Como que as pessoas vão saber que existe um Deus se não for através das nossas vidas? Não fique esperando o cara inteligente falar se é você que tem que falar. Não fique esperando a pessoa habilitada a fazer se é você que tem que fazer. É eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer. Agora, o que nós precisamos fazer é nos preocupar em ter qualidade, em estar pronto para poder fazer. Como eu quero fazer uma devocional todo dia, se eu não pego nem a Bíblia para ler? Não dá. Como eu vou fazer uma devocional todo dia se eu não pego nada relacionado à Bíblia para poder fazer? Não vai dar. Não tem como. Como eu quero tocar se eu não pego no instrumento para tocar? Como eu quero cantar se eu não vou preparar minha voz para cantar? Como eu quero fazer teatro se eu não vou estudar, se eu não vou ver o que... gente, o impossível é com Deus, o impossível é com a gente, tá? O impossível é o departamento dele, mas o possível é com a gente. Tá na hora da gente acordar e fazer o que precisa ser feito para que o nome dele seja glorificado. Porque sempre Deus vai garantir que o nome dele seja glorificado. Porque na medida em que nós obedecemos à vontade do Senhor, na medida que a gente entende que é Ele quem faz, Ele se encarrega dos meios. Porque ele é o Deus das impossibilidades. Ele é o Deus que faz. Não espere Deus chegar e falar para você, não sou eu que estou te mandando. Vai e faça. Vai e faça. Então somente vai e faça. Então somente ouça a voz do Senhor e faça. Deus abençoe.